atenção que o espaço que se segue vai ser do vosso interesse absoluto, tenho a certeza que vamos aprender imenso. Vamos então ao espaço Força de Expressão. E já aqui estamos com o António Sacavém, que é especialista em comunicação humana e liderança e que se vai juntar a nós e a estas tardes novas da SIC todas as semanas, penso eu. É todas as semanas, não é? Todas as semanas. Todas as semanas. Mas antes, se calhar, António, antes de mais, apresentar-se, não é? E explicar o que é isto de um especialista em comunicação humana e liderança. Então não devíamos ser todos. Desejavelmente. E é isso que vimos fazer aqui. No fundo, proporcionar às pessoas, elas, por exemplo, comunicarem um bocadinho melhor consigo. Isto tem um impacto, por exemplo, na gestão das suas emoções, como é que gerem as suas emoções no dia-a-dia, na relação com os outros. Depois isto vai ter um impacto na forma como comunicam com os outros, tanto no aspecto verbal como no aspecto não verbal. A ciência reconhece hoje que mais de 60% do processo de comunicação é não verbal, por isso é relevante eu perceber aquilo que faço com a minha linguagem corporal, com as expressões faciais de emoção, com os gestos, com a minha postura e também, claro está, com a questão da aparência. Estava a ver aqui este trabalho da Nádia com a Liliana, elas fizeram aqui um trabalho, estão os dois parabéns. Como ela saiu, não é? Como ela entrou, como ela saiu e de facto a aparência integra esta grande área da comunicação humana que é a comunicação não verbal. E é curioso porque quando as pessoas se predispõem a mudar a sua aparência, também existe tendencialmente um efeito sobre o quê? Sobre a sua autoimagem, ou seja, a forma como se veem elas próprias. Isto depois pode ter um efeito no comportamento que têm relativamente aos outros. Por isso, é uma área fundamental. Ora, isto pode ter dois efeitos quando as pessoas mudam a sua autoimagem. Pelo menos. O primeiro tem a ver com a sua autoconfiança, a sua autoestima. E por isso também, depois, o comportamento, a relação que tem com os outros. Por exemplo, quando uma pessoa está num estado mais poderoso de recursos, mais habilitador, a sua postura tende a ser mais sóbria, tende a gesticular mais, tende a ter uma linguagem corporal mais positiva. E depois, o outro impacto tem a ver nas percepções que os outros têm acerca do nosso próprio comportamento. Isso acaba por ser o tema que vamos também, o tema da nossa conversa para a próxima semana. Mas é importante também, António, conhecermos um pouco daquilo que nós somos interiormente em relação ao mundo exterior. É absolutamente crucial. Aliás, aquilo que nós somos é a nossa essência, mas aquilo que nós somos, numa perspectiva, nós somos um bocadinho melhores todos os dias, não é? Não naquilo que nós somos, portanto, ossificados, mas queremos, de facto, criarmos versões melhoradas de nós próprios para conseguirmos remover o espaço que nos separa dos outros. Ora, neste caso, por vezes o nosso cérebro prega-nos truques, não é? Tende a levar-nos a ter que escolher coisas que nós não temos que escolher. É tão importante ser, e não somos sempre da mesma forma, não somos sempre iguais em várias circunstâncias da vida, não é? Ora, é importante ser e é importante parecer, no sentido de que isso pode ajudar-nos a remover o espaço que nos separa nos outros. Portanto, palavras como aproximação, inclusão, são palavras caras quando nós estamos a pensar nesta área da comunicação humana, da liderança e também liderança numa perspectiva pessoal, ou seja, como é que nós podemos liderar-nos melhor a nós próprios. Tomar o rumo da nossa vida, não é? Exatamente. Pegar a vida Exatamente. É muito importante isso. Exatamente. O António consegue então, deixa-me ver se percebo, olhar para alguém, por exemplo, para mim, para o João, ou para uma pessoa, por exemplo, mais tímida. Todos nós temos aquele amigo que no início dizemos assim: eu achava que tu eras tão antipático. Isto passa pela linguagem corporal. O seu trabalho também passa por isso, para analisar a forma como cada um de nós se expressa e diagnosticar. E todos nós, Rita, na realidade fazemos isso, ou seja, desculpem utilizar essa expressão, nós acabamos por tirar a pinta às pessoas num curto espaço de tempo. Nós acabamos por estar um bocadinho, que às vezes é injusto, também há perigos, como vamos ver na rúbrica da próxima quarta-feira, acabamos por fazê-lo. Ora, a questão da gestão de impressões é importante nessa medida, se ajudar a criar laços emocionais entre nós e os outros, porque por vezes uma primeira má impressão afasta pessoas que não era suposto estarem afastadas. E não há duas oportunidades para criar uma primeira boa impressão. E aí o povo é sábio, na realidade há uma segunda oportunidade para criar uma primeira boa impressão. Exatamente. Mas é sempre a imagem que nós damos de nós próprios tem a ver com a nossa expressão, a nossa expressão facial. Verdade. Todo o corpo, aliás, a expressão facial, o corpo, a postura, e nós vimos também as questões da aparência, tem a ver com o make-up, tudo isto é absolutamente fundamental. Aliás, eu não sei se posso lançar-vos um desafio respeitoso. Posso? Claro, com certeza. Para abrir aqui para a próxima, sim. Claro. Posso? Hoje estamos preparados para tudo, António. Estás à vontade? Muito bem, então é o seguinte, eu vou pedir para vocês imaginarem que são dois candidatos às eleições. De dois partidos diferentes. E vamos simplificar isto dizendo o seguinte: o eleitorado corresponde a 10 pessoas. 10 pessoas. 5 são do partido da Rita, 5 são do partido do João.
ok? E depois nós vamos pedir às pessoas para votarem. Ora, qual é que será o desfecho previsível? O desfecho previsível já estão a ver, é ver aqui o impacto técnico, não é? Não, digo-lhe já que o desfecho mais normal, e digo isto com todo o amor, é que a maioria ia votar no João. Não é nada. E aí é porque o reconhecimento é uma coisa muito importante. E o João é talvez dos homens mais conhecidos neste país. É verdade. Isso Mas é muito conhecido interessante. não quer dizer que seja... Conhecido e amado. Não há ninguém que não goste de ti. Eu nunca vi. A sério. E é curioso esta afirmação, esta partilha da Rita, porque nos verdade. leva àquilo que foi, no fundo, as conclusões de um estudo da Universidade da Califórnia, que nos dizem o seguinte, é que, de facto, a pessoa que ficou com mais votos foi aquela que conseguiu ser percepcionada como mais profissional, como mais credível, como mais competente. Neste caso foi 60% dos votos, o outro só ficou com 40%. 10% de deslocação dos votos. Ora, esses 10% tiveram a ver diretamente com a aparência, com a expressão facial, com a forma como nós nos comportamos. Eu vou-lhe pedir só que agarre aqui neste microfone de mão, que eu penso que estará ligado, porque o seu microfone falhou. Está ligado? Obrigada, António. Obrigada. Já está? Já está. E por isso, basicamente, era apenas para chamar a atenção, abrindo também a próxima quarta-feira. Isso é muito interessante, essa questão da credibilidade e da notoriedade. Por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos, às vezes ficamos um bocadinho baralhados, não é? Porque Pois é. Donald Sim, Trump sim. era muito conhecido, porque participava em reality shows e programas, e não tem propriamente a ver com notoriedade, não é? Mas a verdade é que ele E teve... ganhou, é isso que eu estou a dizer. Ganhou, mas nem sequer teve o maior número de votos. Pois não, isso tem a ver Não com... teve, São outras conversas. Não teve, na Mas verdade. quer dizer que significa que há expressões e há posturas próprias para mostrar competência, para mostrar a dignidade e a credibilidade. Sim, como nós vimos no caso até da Nádia, é possível até uma certa medida nós conseguimos, portanto, controlar a forma como nos apresentamos perante os outros. Claro. E também isso é um tema que vamos abordar com mais cuidado, com dicas muito práticas para as pessoas que nos estão a ver lá em casa no próximo programa sobre a questão da gestão das impressões. Mas, claro, é preciso o impacto também que vem decorrente disso mesmo, que é o impacto sobre nós próprios, como é que nós nos podemos também ver de forma diferente porque decidimos mudar a nossa aparência. Isso acaba por ser o ponto mais importante, é o da transformação E pessoas, pessoal. por exemplo, António, só para as pessoas perceberem a diversidade de temas que se pode abordar neste seu espaço, pessoas que conhecemos tantas têm dificuldade em falar em público porque ficam a tremer, ficam sem conseguir controlar o pensamento. É também o tipo de ensinamento que lhes pode dar, não é? Sim, Isto aprende-se. sem dúvida, Rita. Repara, Treina-se. um dos principais medos das pessoas é o medo de serem rejeitadas e, portanto, quando eu estou a comunicar em público há sempre esse potencial risco. E por isso também faz parte de um conjunto de dicas, mas sobretudo de questões, porque melhor do que dar boas respostas é colocar boas questões. Portanto, levar as pessoas lá em casa também a refletirem sobre a forma como elas próprias, dentro do seu contexto, podem melhorar e fazer um upgrade na forma como veem, por exemplo, uma apresentação em público. Eu estou lá para servir ou estou lá para me servir? É logo uma mudança de foco que é essencial sobre a forma como eu estou a sentir naquele momento e como giro as minhas próprias emoções. E o António Sacavém faz muitas apresentações em público. Qual é assim segundo a sua experiência na prática, qual é assim a grande dúvida que as pessoas têm relativamente a este comportamento humano? Acaba sempre por ser o medo da forma como vão ser julgadas. E repare, quando nós temos 100 pessoas à nossa frente, 200, 500, 1000, 2000, praticamente impossível nós controlarmos a forma como cada pessoa nos vai julgar. E todos nós procuramos aprovação. Exatamente. Todos. Não há ninguém que não queira ser... Aliás, as redes sociais são um bom exemplo disso. Sem dúvida. Todos E nós procuramos likes. Todos procuramos likes. E estamos um bocadinho presos nesse sistema e a pergunta é o que é que nós podemos fazer para nos aproximarmos, estarmos um bocadinho mais libertos da boa ou mau juízo dos outros, claro, e colocamos mais nesta posição de contribuir, de servir, de acrescentar valor. Sim, de sermos felizes em última instância, não é? Claro. Não só o caminho do sucesso, mas também da autorrealização. São dois caminhos que é interessante percorrermos em Consegue conjunto. aplicar em si os seus próprios conhecimentos? Aplica-os no seu dia-a-dia? Faço por isso. Faço por, através destes conhecimentos, me tornar um melhor pai, um melhor amigo, um melhor filho, um melhor professor, um melhor formador. Mas quando sobe um palco com muita gente, consegue disfarçar aquilo que está a sentir por dentro? Eu aposto mais na mudança, não é, do estado emocional. Acaba por ser o mais rico porque depois acaba por ser mais congruente, não é? Quando nós entramos num estado emocional mais habilitador, também a nossa comunicação verbal e não verbal acaba por ser uma consequência natural daquilo que estamos a sentir. Acaba por ser uma metáfora um bocadinho mais rica.
Quanto a mim. Maravilha. Eu acho que temos aqui pano para mangas, não achas, Temos João? aqui pano para muitas mangas. E lá em casa é bom que as pessoas percebam que mesmo pessoas com a nossa experiência, que apesar de tudo é uma experiência de exposição muito grande, todos nós temos os nossos medos, inseguranças, fragilidades. Eu próprio vou aprender imenso aqui e este espaço também estará depois mais tarde aberto à participação de quem está lá em casa para que possa pôr as suas questões, conversar connosco, explicar-nos o que é que teme, em que é que gostava de ter aqui uma ajuda do António. Portanto, acho que isto vai ser mesmo muito bom. O António gosta desta nossa casa. Sente-se bem? Sinto-me muito bem, temos ali uma plateia rica. Olha o microfone. Uma plateia rica e sinto muito confortável convosco. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada então, António. Muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado.